O objetivo principal é trazer para toda a comunidade da Arquidiocese de Natal um local estável, né? Um local onde a pessoa vai poder ser recebida e onde a sua denúncia vai ser acolhida diante de qualquer circunstâncias que venham, né, a macular, que venham a ser contrárias àquilo que a igreja pede, àquilo que a igreja determina para o seu clero, para os seus fiéis, é bom que isso fique registrado, e também para toda a comunidade em geral. Geraldo, o nosso decreto, expedido agora por Dom João, decreto número 20 de 2023, que instituiu as normas de conduta para o trato com menores e adultos vulneráveis, ele trouxe dentro do seu escopo essa criação desse local. Esse local que seja um local estável, um local que seja tomado de isenção, tomado de imparcialidade, para que aqui a gente consiga realmente dar encaminhamento como a justiça canônica pede, né? Como a justiça civil e penal brasileira também pede. Então, dentro do decreto, né, essa instituição dessas normas, foi criada a ouvidoria, que funciona aqui no subsolo da Catedral Metropolitana de Natal, né, a catedral que todo mundo conhece, a Catedral Nossa Senhora da Apresentação, na sala 17, de segunda a sexta-feira. E aí esse decreto, ele traz para a gente também apontamentos em relação à rede de proteção de menores, né? Então, é isso que a gente, e de vulneráveis, é isso que a gente hoje alberga dentro deste decreto e que a ouvidoria ela vai ser exercício permanente e constante de observação. A ouvidoria ela está aberta para casos externos à Igreja Católica ou ela vai ter uma atenção maior a casos envolvendo, por exemplo, padres e a própria relação com a Igreja Católica? Não, o artigo 2º do decreto, ele traz especificamente a quem são as pessoas que se dirigem o decreto, né? Porque o decreto, ele cria, Geraldo, uma rede de proteção de vulneráveis, né? Menores e adultos vulneráveis. E essa rede de proteção, todos são chamados a colaborar, né? Não é um decreto voltado exclusivamente para o clero, né? Não é só para o padre, para o diácono e para o bispo. É para todos que compõem esse espaço eclesiástico. Então, é o leigo, é o fiel batizado, é o agente da pastoral, é a pessoa que está enganjada num serviço, é o coroinha, é todos aqueles que participam do espaço eclesiástico. É para aquele que frequenta a missa, né? Aquele que estou lá na minha missa dominical, mas se realmente teve contato com esse ato, né, de algum tratamento que não seja como a igreja prega em relação aos vulneráveis, então ele também é convidado a fazer essa rede de proteção, né? Então, note, Geraldo, que a nossa função, né, e o decreto, ele traz condutas preventivas, né? A intenção do decreto é criar um código de conduta, né? Lógico, aqueles que se desviarem das condutas, a gente deverá fazer a apuração, né? E a apuração, ele é um dever sagrado, né? Que é justamente o dever que a gente tem de poder ter um local onde a gente vai poder fazer essa apuração. E uma apuração diante das regras jurídicas postas pelo Código de Direito Canônico. Então, é para isso que serve também. É para que a pessoa, ao chegar para denunciar, que ela também traga as provas, que ela também seja oportunizado o depoimento dela, que não fique a fala de um contra a fala de outro, né? A gente não tem como pesar a fala que realmente tem mais força. Então, é para isso que a gente precisa, né? E a gente precisa trazer transparência. A gente precisa, como o próprio decreto diz, luz, né? Daquele preceito bíblico: vós sois luz do mundo. Então, é para isso que a gente quer que todos aqueles que participam da igreja, não só os clérigos, né, não só, como você disse, a parte interna, mas todos aqueles como uma grande rede de proteção. Essa é a determinação que Dom João dos Santos Cardoso fez no último decreto. Doutor Claudio, você acredita que essa ação de criar a ouvidoria poderia ou deveria se estender ao interior, por exemplo, às dioceses como aqui em Caicó, Mossoró, ou então esse modelo de criação da ouvidoria deveria ser modelo para outros estados e outras dioceses, não só aqui no Rio Grande do Norte?
Geraldo, eu acredito que sim, né? Por mais que nós, quer queiramos, quer não, as dioceses elas são independentes, né? Cada bispo ele conduz a sua diocese, mas diante das circunstâncias do dia a dia, a ouvidoria ela traz muita segurança. A ouvidoria traz muito amparo, né? Tanto aquela pessoa que é vítima, que ela sabe aonde vai recorrer, ela sabe aonde vai falar, ela sabe que vai ser tratada, ela sabe cobrar as respostas, como também para aquela pessoa que foi acusada, né? Que o acusado também há necessidade de se defender e ele tem que saber de onde está se defendendo. Então ele traz segurança para as instituições. Ó, só fazer um parênteses geral. O direito só existe no mundo porque existe um conflito. Se não existisse conflito no mundo, não existia o direito. Quando o homem começou a se juntar na sociedade, que começou a ser conflituosa, então começou a surgir o direito. Então nós temos que fazer o quê? Com o direito, nós temos que minimizar os conflitos, né? Nós não temos que deixar os conflitos fora dos ditames dessas regras em relação à apuração. Então, a ouvidoria, ela serve justamente para isso, para que a gente estabilize uma denúncia, a gente estabilize uma determinada conduta e que a gente consiga ter um resultado mais próximo na busca da justiça ideal, né? Que a justiça ideal realmente é um dom de Deus, né? Por isso que a gente busca ela. A ouvidoria foi criada recentemente, né, sexta-feira, né? Então, tem poucos dias. Vocês já receberam alguma informação, algum indício ou não? Ou está tudo no início ainda? Não, tá muitas saudações, né? Por enquanto tem muitas saudações, tem muita gente querendo saber como foi feito os passos, né, de planejamento dessa experiência de se criar essa ouvidoria, como foi no caso. Eu não cheguei a dizer agora para você, mas essa ouvidoria ela surge justamente da formação dentro de uma comissão de tutela da Arquidiocese. A comissão de tutela que foi criada em todas as dioceses do Brasil por ordem do Santo Papa, né? E aí, dentro dessa comissão, que se viu a necessidade de se criar esse organismo, esse órgão, que seja estável. Então, tá muita saudação, muita gente também, muitas dioceses nos procurando em relação a como vocês planejaram, como foi feito esse estudo. E, assim, isso é importante também, porque a própria pessoa, ao denunciar, ela vai ter já uma consciência de que ela precisa, né, obedecer a alguns critérios em relação a forma de se apresentar junto à ouvidoria, né? O decreto ele traz todos os critérios que você precisa juntar prova, você precisa trazer a documentação que seja pertinente. Se for uma denúncia anônima, ela precisa ter provas robustas em relação a isso. Então, sempre você tem que fazer essa juntada de documentos, igual como você vai dar entrada em um processo na seara comum. Igual você vai fazer um requerimento até de matrícula escolar. Você não precisa fazer aquele requerimento de matrícula escolar, você precisa dar documentação, você precisa juntar tudo isso aí. Então a gente segue esse critério, né? Muita gente pode falar assim, é uma burocracia, mas é uma burocracia que traz segurança jurídica para todo mundo. Eu acho que a gente precisa cada vez mais no dia a dia, né? A gente precisa realmente dar passos seguros, é isso que a gente precisa, como igreja, uma igreja bimilenar, né? Ela sabe onde está caminhando e sabe onde está pisando. Cláudio, qual é o caminho, né, da vítima? Qual é o percurso que a vítima faz? Ela foi abusada, ela reúne provas documentais, procura a ouvidoria, qual é o contato aí da ouvidoria e depois dessa denúncia recebida pela ouvidoria, quais são os passos seguintes? Pronto. Vamos fazer então uma suposição, né? Como aconteceria no dia a dia. Uma determinada pessoa houve um delito, né? E esse delito contra o sexto mandamento, que é justamente o preceito, né? Do próprio decreto e do próprio moto próprio do Papa, vós sois luz do mundo, contra o sexto mandamento do Decálogo, que é pegar contra a carne, né? Contra a castidade, a carne. E aí ela junta todo esse conteúdo probatório, né? Que a gente chama isso aí, lá no direito, de juntar a materialidade do crime, né? Junta a materialidade, seja com prova de fotos, prova documentais, vídeos, depoimentos de testemunha. Então, junta essas provas, identifica de quem foi a autoria desse delito, porque alguém tem que ter cometido, né? E ela se dirige até
a ouvidoria da Arquidiocese de Natal. Funciona no subsolo, na Catedral, sala 17. Atende também pelo telefone 98131 0883 e será feita uma audiência com ela, para que a gente faça essa reunião de provas e abra formalmente essa investigação. Não é a investigação que o bispo vai abrir, que é a investigação prévia, mas dê início a esse procedimento. Ao dar início ao procedimento, aí vai ver qual é a matéria. Se a matéria for de abuso de menores, obrigatoriamente ela tem que passar pela comissão de tutela para poder fazer esse parecer. A comissão de tutela, geral, ela é uma comissão multiprofissional. Tem lá desde psicólogos que vai acompanhar a vítima, né? Tem dirigente espiritual, tem advogados, tem pessoas da área do Tribunal de Justiça que trabalham com justiça restaurativa, né, que é da pastoral carcerária. Então, nós temos toda uma rede de proteção à pessoa que foi vítima, né, porque não é função exclusiva só fazer a denúncia, abrir um processo e se procurar um culpado. Não. O olhar necessário da igreja é para aquela pessoa que realmente foi a vítima. Então, sendo menor, vai para essa comissão que dá o parecer e é encaminhado para o arcebispo para ele fazer a abertura da investigação prévia, que tem a previsão no Código de Direito Canônico, no cano 1717. Aí ele faz a investigação para apurar se qual foi aquela falta daquele delito, né? Que pode ser até ao final a punição de uma advertência até a demissão dele do estado clerical, né? Lógico, pede envia o pedido a Roma e ele é demitido do estado clerical. O padre pode chegar até a via assim, o padre ou o leigo pode ser excomungado, vai depender da pena aplicada de caso a caso. Em adultos vulneráveis, ele segue a premissa de ser mandado direto para o arcebispo ou ao tribunal eclesiástico, que é o mesmo tribunal aí que faz parte da jurisdição de vocês, né? Que a sede é aqui em Natal. Temos a Câmara de Natal, a Câmara de Caicó e a Câmara Eclesiástica de Mossoró. E aí ele vem para o tribunal para poder fazer a apuração através do promotor. E o bispo é esse juiz, né? Esse juiz final da causa, na qual vai fazer a depuração através desses pareceres para poder aplicar a pena ao caso concreto. Essa é a tramitação do processo. E E no, aí ca- e no caso, essa sanção, ela parte do bispo, como o senhor falou, mas ela pode também ter outros desdobramentos criminais, por exemplo. pode. É só para deixar claro que tem algumas penas que o bispo pode aplicar e outras que são exclusivas de aplicação de pena pelo Vaticano, certo? A obrigação de pena pela Santa Sé. E aí há sim desdobramentos, né? O próprio modo próprio do Papa e o próprio decreto diz que, ao ser recebida uma denúncia, se houver matéria criminal, ou seja, penal mesmo, da seara penal brasileira, deve ser encaminhado às autoridades policiais brasileiras, certo? Ou seja, é um caso de uma vítima, de um menor, e há necessidade de tomar conhecimento deste crime, ser encaminhado para a Polícia Civil, né? Como no caso aqui é a polícia que faz a investigação dos crimes dessa natureza. Ok, doutor Cláudio Cavalcante, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Parabéns pelo trabalho da Arquidiocese de Natal. E mais alguma informação a acrescentar, fica à vontade. Eu que agradeço, Geraldo. Espero ter colaborado aí, né, com todos os ouvintes, né? Espero que todos agora, tendo conhecimento e desse conhecimento, saibam do zelo que a igreja tem para todos os seus fiéis, né? É uma igreja de cuidado, é uma igreja de atenção e é uma igreja de segurança. E é isso que a gente busca no dia a dia, no nosso trabalho, né? Que a gente possa realmente colaborar para o crescimento de todos, né, com segurança, com respeito e com a observância do trato de menores e adultos vulneráveis. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui na Arquidiocese de Natal, sempre de portas abertas para todos os que desejam buscar essa justiça.